Inspira, expira. Inspira, expira. Entra o ar, sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. Lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas. Quando a gente faz um exercício, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso, a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar, mais ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam dióxido de carbono. É o intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e o organismo. O sangue circula dentro de minutos entre os vasos adjacentes a cada célula corporal, e são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos e extraem dióxido de carbono. Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá aprender um pouquinho sobre a anatomia do pulmão, certo? Vamos lá então. Temos aqui o nosso pulmão, tá certo? Inclusive desenhado pelo nosso colega Murilo, que também está segurando a câmera, tá certo? Então vamos lá aprender um pouquinho, tá bom? Temos aqui os nossos dois pulmões, como eu formei, tá bom? E tem algumas diferenças entre eles, certo? Primeiramente, a diferença entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito, certo? A gente pode perceber aqui pelo desenho que há uma diferença de tamanho também, certo? Tem uma diferença do tamanho. O pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, certo? Então vamos lá então. Também tem outra diferença básica, certo? É a questão do coração. O coração, ele está mais próximo, certo, do pulmão esquerdo, certo? Inclusive, tem essa parte aqui que fica bem próximo do pulmão, que é a impressão cardíaca, certo? Então, essa é uma das principais diferenças entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Mas também tem outras diferenças, tá certo, entre eles, que é o seguinte. A gente pode perceber que o pulmão esquerdo é dividido em 3 lóbulos, certo? Lóbulo inferior, lóbulo médio e lóbulo superior, certo? Já o pulmão esquerdo é dividido em 2 partes, em lóbulo inferior e lóbulo superior, bom? Porém, também é o seguinte, vocês estão percebendo aqui que tem algumas linhas que dividem, tá certo, justamente esses lóbulos, que é a fissura oblíqua, a fissura horizontal, certo? Isso no pulmão direito, certo? No pulmão esquerdo tem essa fissura oblíqua, que divide somente em 2 partes, em 2 regiões, certo? Essa é a principal diferença, certo? Entre os 2 pulmões, certo? Então vamos lá também aprender outras coisas, que é o seguinte. Mais em cima, a gente pode perceber que tem esse tem a epiglote, certo? Que é importante também no nosso corpo, pelo seguinte fato. Quando nós comemos, tá certo? Dividimos a faringe, tá certo? Que é para o sistema digestório e o sistema respiratório. Ok, quando nós comemos, a epiglote, ela fecha, tá certo? O nosso canal respiratório, para que não ocorra a obstrução da via aérea, certo? Porém, quando isso falha, termina entrando alguma parte sólida, tá certo? Na nossa traqueia, essa parte sólida, ela vai para o pulmão, consequentemente. Porém, tem o seguinte, chegando aqui na traqueia, qual é a preferência em que essa parte sólida vai? Para o pulmão direito ou pulmão esquerdo? É o seguinte fato, a traqueia, tá certo? Ela se divide em 2 partes, tá certo? Em brônquios direitos e brônquio esquerdo. Porém, o brônquio esquerdo, ele é como se fosse a continuação, tá certo, da traqueia. Então, há uma preferência dessa parte sólida em ir para o pulmão direito, certo? Porém,
tem o seguinte fato: o pulmão direito é dividido em 3 regiões. E se essa parte sólida for cair na parte superior, o pulmão ainda tem 2 outras regiões para trabalhar normalmente, certo? Que é a parte inferior e a parte média. Então, isso, de certa forma, atrapalha um pouco, é claro, a respiração, mas não vai danificar completamente, tá certo, a função anatômica do pulmão, ok? Vamos lá também. Outra coisa importante do pulmão são os nossos alvéolos, certo? É justamente onde ocorre a troca de gases, a hematose, tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui a parte da traqueia, tem a bifurcação, tá certo, dos nossos brônquios. O pulmão direito é diferente do pulmão esquerdo, tá certo, principalmente pelo tamanho, ok? E é dividido em pulmão direito superior, médio e inferior, que nós chamamos de lóbulos, tá certo, essas divisões. Também tem o pulmão direito superior e inferior. Pulmão esquerdo, tá certo? Ele tem a parte do coração, que é a impressão cardíaca, ok? E temos também os nossos alvéolos, que é responsável, tá certo, pela troca gasosa, tá certo? E justamente a nossa hematose. Ok, pessoal? Então aprendemos um pouquinho aí a anatomia básica, tá certo, do pulmão. A asma é a inflamação dos brônquios, que sofre inchaço e estreitamento, ou seja, a passagem do ar fica mais difícil porque o tamanho interno dos brônquios fica diminuído. Os brônquios são vias por onde entra e sai o ar que respiramos. A asma é uma doença inflamatória crônica que afeta indivíduos de todas as idades. É erroneamente chamada de bronquite alérgica. É uma doença comum afetando cerca de 10% a 20% da população. Os broncodilatadores servem para aliviar uma crise de asma, mas não a previne. Durante a crise de asma, ocorre o fechamento dos brônquios, impedindo a entrada de ar nos pulmões. Os broncodilatadores servem justamente para relaxar essa musculatura dos brônquios, permitindo que o ar entre nos pulmões novamente. Existem diferentes remédios para tratar a asma, que podem ser ministrados por diversas vias. Os mais utilizados são os corticoides, que podem ser aplicados por inalação ou via oral. A prática física é vista com uma certa cautela por alguns profissionais da saúde, porém, quando bem orientada, é benéfica aos portadores da doença, uma vez que esses exercícios ajudam a correção postural, a melhora da mecânica respiratória e a eficácia da ventilação pulmonar, fazendo com que o indivíduo tenha melhor resistência, fornecendo-lhe reservas para suportar as crises. O exercício físico realizado dentro de uma piscina é benéfico à mente e ao corpo, sobretudo às articulações, poupadas de grandes impactos. Além disso, o esforço despendido na piscina fortalece o coração e melhora a função respiratória. Quem mais ganha são os portadores de doenças como a asma e bronquite. E na corrida, para que possa vir a ser de grande valia para a melhora do quadro dos asmáticos, reside no fato de que a corrida melhora a função respiratória e, consequentemente, brônquica. Desta forma, os brônquios se tornam mais resistentes contra os agentes agressores e a regeneração das crises é muito mais rápida. Mas para qualquer asmático, deve antes de qualquer coisa consultar seu médico para receber o aval para a prática. A asma, doença crônica que afeta as vias respiratórias e o pulmão, atinge cerca de 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos, segundo Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, do Ministério da Saúde, e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As mulheres são as mais acometidas pela doença. Cerca de 3,9 milhões delas afirmaram ter diagnóstico da enfermidade, contra 2,4 milhões de homens, ou seja, prevalência de 39% a mais entre o sexo feminino. A doença é responsável por mais de 100 mil internações no SUS,
A Organização Mundial de Saúde estima que 300 milhões de pessoas no mundo, incluindo crianças, sofrem com asma. Seu sintoma é caracterizado principalmente por dificuldades respiratórias, falta de ar, tosse seca, chiado ou ruído no peito e ansiedade. Existem alguns fatores externos que podem desencadear a crise da doença, como frio, fumaça, exposição a poeira domiciliar, ácaros ou fungos, e até mesmo odores fortes. Algumas formas de prevenção é manter sempre higienizados os componentes alérgicos, como o tapete, cortina e colchas de cama. Evitar o uso de roupas de lã e estar atento à ocorrência de mofo nos períodos de chuva. O SUS oferece atendimento integral e gratuito para asma. O paciente pode ter acesso aos medicamentos por meio dos serviços de atenção básica ou em uma das 32.000 unidades credenciadas ao programa Farmácia Popular. Para a retirada dos remédios, o cidadão precisa apresentar o documento de identidade, CPF e receita médica dentro do prazo de validade de até 90 dias.